Senhoras e senhores, alunos e alunas, atenção, que esse é mais um Se Liga na Ciência. Bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô aqui pensando, eu não sei vocês, mas eu ando comendo muito nessa quarentena. Ando comendo lasanha, pão, batata frita, bolo, chocolate. Tudo que tem de gostoso eu tô comendo nessa quarentena. E tudo isso, esse grupo de coisas gostosas tem tudo a ver com a aula de hoje, que é sobre carboidratos. Tudo que eu falei faz parte do grupo de carboidratos, que é um grupo de moléculas orgânicas, que são compostas basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos, eles têm uma função muito importante na nossa vida, no nosso cotidiano, e não só para nós, mas para todos os seres vivos, que é primeiro, são 3 funções, né? A primeira é função de reserva energética, que está presente, por exemplo, nas batatas, né? As batatas, elas vão ter um carboidrato chamado amido, que é reserva energética para ela. Quando ela não tem como pegar nutrientes do solo, por exemplo, ela pega da sua reservinha. A segunda função é estrutural, que está presente em outros vegetais, nas plantinhas. Toda célula vegetal, na parede da célula vegetal, vai ter presente um carboidrato chamado celulose. A celulose deixa a planta estruturada, deixa ela protegida contra pragas, contra excessos de temperatura, ou muito frio ou muito quente, e também vai deixar ela em pezinha, não vai ser qualquer amassadinha assim, por exemplo, que eu der na planta que ela vai quebrar, deixa ela forte, certo? E a terceira e mais importante função que tem um carboidrato é de fonte energética, fonte primária de energia para o nosso organismo e para o organismo de todos os seres vivos. Não sei se vocês já repararam numa criança depois que ela come um monte de doce. Ela fica enlouquecida, ela sai correndo pela casa, ela sobe no sofá, ela atormenta o cachorro. E isso é porque no doce que ela comeu tinha muito carboidrato, certo? Esse fato faz a gente pensar a gente concluir que todo doce é um carboidrato, mas nem todo carboidrato é um doce. Esse fator, essa conclusão, vai permitir que a gente consiga dividir os carboidratos em 3 grupos diferentes: os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos, que é o que a gente vai aprender no decorrer dessa aula. Então vamos lá. O primeiro grande grupo é o grupo dos monossacarídeos. Os monossacarídeos são carboidratos simples, que podem ser compostos de 3 a 7 carbonos. Isso não quer dizer que eles são formados por um grupo pequeno, pelo contrário. Como eles são em grande número, eles precisam ser subdivididos. Nós temos várias subdivisões, mas os 2 subgrupos que a gente vai tratar aqui são o grupo das pentoses e o grupo das hexoses. O grupo das pentoses tem como exemplo a ribose e a desoxirribose, que são açúcares que vai ter no nosso material genético DNA e RNA. As pentoses, elas levam esse nome porque tem 5 carbonos na sua fórmula. Então, a sua fórmula ficaria 5 moléculas de carbono, 10 de hidrogênio e 5 de oxigênio. Olha que legal! Sempre que a gente tratar de um carboidrato, a gente vai ter essa proporção na sua fórmula. O número de carbono vai ser o mesmo de oxigênio e vai ser o dobro para hidrogênio. Já as hexoses,
elas têm esse nome porque elas levam 6 carbonos. E exemplos de hexoses são galactose, frutose e glicose, sendo que um carboidrato, uma hexose do nosso dia a dia é o mel. O mel, ele vai ter frutose e glicose, ok? A hexose vai formar uma fórmula dessa forma: 6 moléculas de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxissacarídeos. Eles levam esse nome porque eles são formados por 2 monossacarídeos, por isso di2, ok? E essa junção, essa formação do disacarídeo, essa junção dos 2 monossacarídeos se dá pela síntese de desidratação. Vamos entender a palavra. Síntese é formação e desidratação é a falta de água, certo? Então, quando ocorre a união entre 2 monossacarídeos, ocorre uma liberação de uma molécula de água. Por isso, a desidratação, ele perde uma molécula de água. Nós temos 3 exemplos de disacarídeos no nosso dia a dia. Por exemplo, o primeiro é o açúcar, aquele açúcar de mesa, esse aqui, ó, certo? Esse açúcar, que é a sacarose. O segundo é um açúcar que está presente no leite, ok? O leite, ele vai ter lactose, que é o açúcar presente em tudo que for laticínio, tá? E o terceiro grupo é a maltose. A maltose é um açúcar usado principalmente para fazer bebidas alcoólicas. Vídeo, esmaga o joinha, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa as notificações.